inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe, segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. É inacreditável que essa empresa teve um lucro de... Veja, Chico, que o Brasil tem duas empresas, não tem mais duas, mas tinha duas empresas que podiam... Olha que loucura! A gente teve esse presente. Caiu aqui esse raio. Duas empresas que podiam garantir o futuro desse país. Podiam ser o passaporte para o desenvolvimento desse país, para a prosperidade desse país. Para um país sem fome, sem analfabetismo, com serviços públicos de primeiro mundo. Quais eram as duas empresas? Qual que é a maior exportação do Brasil? Varia, às vezes é a primeira, às vezes é a segunda, mas está ali, sempre entre as três. Minério de ferro. Vale. O que fizeram com a Vale? Entregaram a Vale. Então, um dos passaportes para o futuro, a gente perdeu. Sobrou um. E é o último que a gente tem, Chico. É o último que a gente tem. Sim. É a Petrobras. No mundo, você tem pouquíssimos países que são exportadores de petróleo. O Brasil é um país que é exportador de petróleo, ele é importador de derivados, ele não é autossuficiente porque ele importa derivados, ele é exportador de petróleo, é um dos únicos. Fora do OPEP relevante, você tem a Rússia, fica junto com a OPEP ali nas negociações, fora você tem Canadá e Brasil. O Canadá exporta quase tudo para os Estados Unidos, só para o Brasil. Até na geopolítica, e não é à toa que tem Lava Jato, que tem tudo isso interessado em Petrobras, o Brasil tem uma importância gigante no mundo por causa da Petrobras. Veja que hoje, depois de toda a lambança feita na Petrobras, a Petrobras produz mais ou menos 1 bilhão de barris por ano. Sabe quanto que é o custo, mais ou menos, de você tirar o barril, somando tudo, tá? Já ali, depois de refinado, mais ou menos $10. Preço médio de venda tem sido $70, $80. Então, você faz a conta só para imaginar a renda do país. Você pega $60, $70 vezes 1 bilhão, você está falando... E aí essa renda tem que ser distribuída de várias maneiras, né? Claro, tem que ser distribuída, vai para o royalties, vai para cá, mas no final das contas é dinheiro que entra, não é isso? Para a empresa. Quanto que a gente está falando? A gente está falando de 60, 70 bilhões de dólares, cara. 60, 70 bilhões de dólares são 300 bilhões de reais. Qual país do mundo tem isso? E o pré-sal é a maior descoberta... O pré-sal é a maior descoberta de reserva de petróleo de boa qualidade, porque é petróleo leve, diferente do pós-sal, que é óleo pesado. É a maior descoberta das últimas décadas no planeta. Essa empresa tinha que ser uma empresa, e a lei das SAs diz que uma empresa de economia mista, é claro, ela tem que prestar conta aos seus acionistas e etc., mas ela tem também o dever de cumprir um papel para o que é público, para o país, para a nação. Essa é a empresa que sempre, quando foi feito corretamente, que sempre investiu em ciência, em tecnologia, em descoberta. Tem mais tecnologia, escuta o que eu vou dizer, gente, tem mais tecnologia utilizada para tirar petróleo nas profundezas do pré-sal do que é necessário para colocar uma sonda na Lua. E a gente que fez isso aqui. E você sabe que quando você faz isso transborda, isso espalha para tudo que é lado. É como um dominó. Todas as empresas que estão na cadeia, elas absorvem essa tecnologia, elas absorvem emprego gerado por isso, elas absorvem as riquezas que vêm depois por conta disso. É a locomotiva que puxa. Ah, mas é combustível fóssil, a gente tem que fazer a transição. Fazer transição custa dinheiro. E você pode financiar a sua transição se você tem o dinheiro.
para fazer a transição. E o dinheiro você tem, com uma empresa que pode gerar uma renda como essa, de 200, 300 bilhões de reais por ano, pode gerar muito mais do que isso, porque no pré-sal tem muito mais petróleo do que isso. Por que vocês acham que o sistema financeiro está tão interessado na Petrobras, gente? O Brasil, ele descobriu em determinado momento da sua história que tem um cofre no seu subsolo, que tem dinheiro que ele não consegue contar. Só que é o seguinte, quando ele descobriu, todo mundo descobriu junto. E o que foi sendo feito com a Petrobras? Se você pega, por exemplo, as 10 maiores empresas de petróleo negociadas em bolsa do mundo, a gente chama as pares da Petrobras, compara o valor de mercado dela hoje com o maior valor de mercado que ela já teve. Disparada, qual das 10 tem o menor valor de mercado hoje comparado com o que já teve? Petrobras. Quando você pega a margem de lucro dessas empresas e multiplica por quanto essas empresas têm de reservas comprovadas de petróleo e compara com o quanto ela tem de valor de mercado, qual que é que tem a pior relação de todas do mundo disparado? A Petrobras. Quando você pega o dividendo que é pago pela empresa e o valor de mercado da empresa, qual que é a que tem pior relação disparada de todas? É a Petrobras. Quando você pega o lucro dos últimos 5 anos, o lucro médio, e compara com o valor de mercado da empresa, qual que é a pior de todas? A Petrobras. Ué, mas como é que a Petrobras pode ter um valor tão pequeno? Vamos lá, aula de investimento agora. Aula de precificação de ação, análise fundamentalista. Como é que a Petrobras pode ter um valor tão pequeno de mercado se ela paga um dividendo tão grande? Se ela tem um lucro tão grande? Porque a Petrobras hoje é precificada como uma empresa que está sendo desmontada. A Petrobras hoje é precificada como uma empresa que está sendo liquidada. Mas por que eles querem liquidar se ela podia valer muito mais? Porque o sistema financeiro ele quer o lucro de curto prazo. Ele quer o lucro para o ano que vem, ele quer o lucro para daqui a 2 anos. Porque depois que ele tiver esse lucro, ele arranja outra para vender, aí ele vai vender a Caixa. Aí ele vai vender os Correios. Aí ele vai vender o que sobrar. Ele vai vender os prédios do Palácio do Planalto e fazer um leasing depois, para o pessoal ter que pagar aluguel para morar nos prédios que vão ser, sei lá, do Santander, da BTG, do Bradesco. Porque é assim que funciona. Então, é essa a gravidade. Agora, aí vem uma crítica ao governo. Quais as coisas mais poderosas que a gente tem hoje em dia? A gente falou, a questão de Minas e Energia, o Brasil. As duas, minério e petróleo. Quem que eles colocaram lá? Um cara do Centrão. E a gente está lendo notícia, não dá para a gente cravar nada, mas são as notícias que estão saindo, que tem o maior banco de investimento do país por trás do Ministério das Minas e Energia, indicando os nomes todos. Perfeito. Aí a gente vê, Ministério das Comunicações. É coincidência ou não? Quem é? É uma pessoa do Centrão. E para onde que foi o cara das comunicações que estava no poder agora do Bolsonaro? Onde é que ele foi contratado? Saiu hoje a notícia. Para o mesmo banco de investimento, o mesmo banco de investimento, o maior banco de investimento do país, que disseram que está por trás dessas nomeações na Petrobras. Vocês acham que isso é coincidência, gente? Vocês acham que isso é teoria da conspiração? Vocês acham que isso é narrativa esquerdista? Pelo amor de Deus! Agora, estamos rasgando. A maioria dos países do mundo não ganhou nenhum ticket, nenhum passaporte, nenhum ingresso para o futuro. A gente ganhou 2. A gente já rasgou um, que foi o da Vale. Devia até ter fechado o outro dedo, que ia ficar melhor. A gente já rasgou um, que foi o da Vale. Faltou rasgar um. E a gente está rasgando esse um, que é a Petrobras.